Deuteronômio, capítulo 8, eu quero ler com cada um de vocês neste dia. Deus abençoe você que está aí em casa também, você que tem sido abençoado por Deus, por essas mensagens que têm sido ministradas. Tenho a certeza que você e a sua família está sendo alcançado por Deus. Aí no seu lar, aonde você está, se sinta abençoado, agraciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os irmãos que estão aqui também, né? Tem a oportunidade para estar aqui no templo, na igreja, né? Tem irmãos, às vezes, que quer ver o pastor Fernando lá na plataforma e não vem no culto aqui. Não adianta, aí você não é abençoado. Mas as pessoas que estão, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, lá em Portugal, lá em Salvador, eles estão sendo abençoados. São pessoas que estão distantes, que não estão aqui no Rio Grande do Sul, certo? Deuteronômio capítulo 8. Vamos meditar? Todos juntos? Versículo 1 ao versículo 6. Está escrito assim, ó. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Quem que coloca nós em um deserto? Quem que nos manda nós para um deserto? Quem nos coloca, às vezes, em algumas provações? Quem permite, às vezes, algumas, vou dizer algumas, porque são tantas, algumas, por que algumas dificuldades, às vezes, acontecem sobre nós? Por que às vezes a gente tenta, de todas as maneiras, sair de uma situação e, às vezes, nós não conseguimos sair daquela situação? Por que às vezes nós insistimos? Às vezes tem coisas, eu sempre falo assim, tem coisas que é possível. O que é possível é para mim fazer. Tem coisas que é possível para você fazer, mas tem coisas que é impossível. E às vezes essas coisas impossíveis, que é somente Deus que pode trabalhar em nosso favor, às vezes são dias de provações, dias de açoites que nós vivemos e que parece que demora. Parece que quando nós vivemos esses dias difíceis, parece que são dias que não passam, são dias terríveis, são dias amargurados. E o que me chama a atenção é que quando nós saímos daquela situação, que Deus chega e tira nós, já tem outra. E nós esquecemos da outra. Parece que nós vivemos em um parque de diversão. Parece que a vida é como se fosse somente flores.
É como se a vida fosse um parque de diversão e eu vou viver a minha vida nesse parque de diversão o resto da minha vida e que as coisas só irão acontecer conforme o meu agrado. É assim que funciona? Quem acha que é assim? Não é assim. E por que então nós vivemos esses dias? Por quê? Porque Deus nos coloca. É Ele. Esquece o tal do diabinho, que nós ficamos, o diabinho é isso, diabinho é aquilo. Não, esquece ele. Deixa ele lá no cantinho. É o próprio Deus, às vezes, que nos coloca em situações, porque o diabo, ele é como um cão, sabe um cão amarrado? Assim é o diabo. Ele só pode fazer algo nas nossas vidas se ele lá em cima permitir. Ele não pode fazer nada, mas o próprio Deus permite situações. A palavra do Senhor está dizendo aqui, no versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, para quê? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus permite. Deus permite situações, às vezes, nas nossas vidas que nós não entendemos. Aparentemente, mas peraí, eu sou uma pessoa que eu sou obediente à Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu sou uma pessoa que não deveria ter problema porque eu leio a Bíblia todo dia. Quem pensa assim, diga amém. Não é assim que funciona. A vida, nós herdamos tudo de Adão e Eva. Toda a maldição, tudo aquilo, todo o pecado, toda a ira de Deus que veio ser derramada sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi por conta de Adão e Eva lá que pecou, e nós também pecamos, erramos diante do Senhor, e Ele nos coloca em situações, por quê? Porque o nosso eu se manifesta todos os dias. Todos os dias. O nosso eu, por nós não estaria aqui. O nosso eu não. Nosso eu estaria, sei lá, tomando um sorvete, aí fora, comendo um churrasco, que os gaúchos quase não gostam. Gaúcho não gosta de churrasco, quem gosta é só paranaense. Gaúcho não gosta. Gostaria de estar comendo um churrasco, gostaria, sei lá, não estaria aqui, que esse negócio de ir no culto, não. Deus permite para que nós buscamos aí. Deus permite para que nós venhamos o adorar. Deus permite para que nós venhamos entender que é só nele a nossa confiança, é só nele a providência que vem do alto. Nós somos dependentes dele. Somos dependentes do Senhor. O deserto, meus irmãos, é uma região onde recebe pouca quantidade de chuva. Olha os dias que nós estamos vivendo aqui no sul. Quantas pessoas sentem falta da chuva aqui? Levante as mãos. Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só. É assim que funciona. É assim, o deserto, imagina, o deserto, aonde esse lugar recebe pouca chuva, em virtude da condição ali climática, a umidade que é muito baixa, e a vegetação às vezes que pouco se desenvolve. E é no deserto, mesmo com pouca chuva, nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Deserto, sabe o que é lugar de deserto? Deserto é lugar de treinamento. É ali que nós seremos capacitados pelo Senhor. É ali que nós seremos aprovados ou desaprovados. Vai depender se eu e você irá perseverar até o fim, se irá confiar. Moisés, Elias, Paulo, todos esses homens foram treinados no deserto. Todos nós passamos. Já viu aqueles pregadores que falam: Deus está te tirando do deserto, então prepara o caixão porque vai morrer ainda hoje. Prepare. Aqueles pregadores que chegam aqui e falam assim: Deus vai te tirar do deserto, minha irmã, fique tranquilo,
prepara o caixão, vai lá, conversa com o coveiro, onde vai ser enterrado, já vai. Por quê? Porque esse é o deserto. Aqui é o deserto. Nós vivemos no deserto. Quando o pregador fala para você que você está saindo do deserto, olha, então vou lá correr na família porque eu vou morrer hoje, porque vamos sair do deserto. Deserto é lugar de escola, deserto é lugar de treinamento, deserto é confiar na mão toda poderosa do nosso Senhor, é acreditar que Ele está na frente, no controle. A situação está difícil, mas mesmo assim eu irei confiar no Senhor. Eu irei acreditar no Senhor. O deserto não é um acidente de percurso, de maneira nenhuma. É a escola de Deus. É a escola do Senhor. Todo mundo passa pela escola. Todo mundo. Todas as pessoas. A gente, vou dizer assim, às vezes a gente passa pela escola do pai e da mãe. Sabe o pai e a mãe que vai nos ensinando como que a gente precisa viver? Para ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, uma pessoa honesta. Não é assim que o pai e a mãe... Quem aqui que o pai e a mãe ensinou, falou assim, você tem que roubar tudo nessa vida? Eu acredito que ninguém. O pai e a mãe sempre ensinam a fazer as coisas certas, a fazer a coisa correta. É assim também o nosso Deus. Nós participamos da escola do nosso Deus. Ele é o professor e nós somos o aluno. E quando o professor diz tal coisa, o aluno tem que obedecer, porque o aluno que não obedece sofre na mão do professor. Por isso a confiança, nós entender, compreender que Ele tem o controle das nossas vidas. Ele tem. Ele sabe o que faz, meus irmãos. Imagine, o nosso Deus, os pensamentos dele vai muito além dos nossos pensamentos. Então o próprio Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, passou pelo deserto. Todo mundo passa pelo deserto. Todo mundo enfrenta um deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus trabalha em nós e por nós. Deus quer trabalhar em nosso favor. Deus quer trabalhar na minha vida. Deus quer fazer algo. O que eu e você precisa é confiar. E se Deus talvez não trabalhou em algo que eu e você precisa, pode ter certeza que Ele não perdeu o controle. Ele só acredita que aquilo não é bom para mim, não é bom para você. Então tudo que Deus faz é bom para nós. Tudo que Deus realiza é porque é aquilo que eu e você precisa. Então chega, não precise reclamar, não precisa murmurar, apenas seja, meus irmãos, dependentes de Deus. Isso é deserto. Olha esse povo de Israel. Olha esse povo, olha o que esse povo fazia, olha o que esse povo, meus irmãos, sendo escravo ali de Faraó, e Deus permite que tira esse povo e traga para o deserto, e esse povo reclama. Quantos de nós vivemos reclamando? Vivemos às vezes questionando o nosso Deus. Então Deus, Ele nos leva para o deserto. É Ele que nos leva. Ele está dizendo aqui, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. É Ele que te leva. Não precisa reclamar. Não precisa questionar, não culpa, talvez o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pastor, não culpe ninguém, não. É Deus que está te colocando nessa situação para que você venha crer na providência dEle, para que você venha acreditar no Senhor Jesus Cristo. Deserto é lugar de humilhação, não é lugar de se exaltar. Deserto é lugar de quebrantamento.
contentamento, não é lugar de holofotes, não é lugar de fama, não. Ei, é no deserto que nós precisamos descer na casa do oleiro, e ele, sendo o oleiro, ele sabe o que é pão para você, ele sabe o que é pão para mim, e pode ter certeza que ele tem a providência, ele sabe o que é melhor para todos nós. Deus, meus irmãos, e não nós temos condição às vezes de entender, compreender todas as coisas, mas ele não, ele sabe dos recursos que eu e você precisa, ele sabe até que ponto nós iremos suportar, ele sabe até que ponto eu e você não irá desistir, e quanto mais nós perseveramos, mais perto nós estamos da nossa vitória, mais perto nós estamos, meus irmãos, diante da bênção do Senhor. O que você precisa é confiar. O Senhor não está pedindo mais nada para nós, só confiança. Mas espera aí, eu confio em Deus. Confia mesmo. Olha o que ele está dizendo na palavra do Senhor, nas Escrituras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender o que é pão, o que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E ele fez tudo isso, ele diz ainda no versículo 2, no final, dizendo, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus fez tudo isso. Quais são os mandamentos do Senhor? Tão simples, tão fácil de entender. A lei de Deus para todos nós. Ele quer que nós sejamos fiéis a esta lei. Então, no deserto é lugar do que de escuta, é lugar de nós ouvirmos, é lugar de nós entender. Foi no deserto que Deus entregou a Moisés a maioria das orientações ao povo de Deus. É no deserto. Às vezes as pessoas ficam de um lado para outro, tentando, eu vou no culto porque eu quero que o homem fale comigo. Meus irmãos, nós não precisamos de terceiros. Claro que nós precisamos de conselhos, orientações, nós precisamos de alguém que nos ajude, mas nós precisamos entender que nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos ouvir, ou escutar, entender o que Ele quer para cada um de nós. Nós podemos. Ele nos deixou essa liberdade. Estamos no deserto, Deus nos orienta o que fazer, quando fazer e como fazer. Quantas vezes Deus fala para nós como que deve fazer, de que jeito que deve fazer, como, quando? Quantas vezes Deus fala para nós, chegou a hora, está na hora. E às vezes eu mesmo estava ali no escritório, resolvendo uma situação, e aí eu estava resolvendo a situação e estava me arrumando, e Deus falou para mim, não, você não vai fazer isso. De jeito nenhum, você vai aguardar um tempo agora. Você precisa esperar um tempo. Eu falei, então tá bem, Senhor. Na hora já resolvi, então tá bem, então não vou fazer. É ouvir Deus falar. É saber quando Deus fala conosco. É no lugar, é no deserto, o lugar de habitação de Deus, que é no meio do seu povo. Deus se encontra habitando no meio do povo. É no deserto o controle, a soberania e a vontade de Deus. Você perguntou para Deus hoje qual é a vontade dele para você? Perguntou para Deus? Deus, eu estou passando por uma situação tão complicada, tão difícil. E aí talvez Deus olhou para você e falou assim, e você precisa fazer isso. E você perguntou para Deus qual é a vontade dele? Se aquilo que você precisa fazer é da vontade dele? Perguntou? Porque às vezes as pessoas passam dias e dias e não perguntam. Às vezes as pessoas passam horas, passam meses, terminam o ano
e não pergunta para Deus se é da vontade dele. Será que nós perguntamos para Deus? Será que nós perguntamos para o Senhor se aquilo que eu estou fazendo é da vontade dele? Será que eu estou no centro da vontade do Senhor para que Ele venha cuidar da minha vida, para que eu venha alcançar um objetivo, uma meta na minha vida? Será que aquilo que eu estou vivendo, eu estou no centro da vontade de Deus? Será? Isso é pessoal. Isso cada um tem que analisar. Quando eu olho para minha mãe, quando minha mãe e meu pai, só de olhar para mim assim, eu já sabia se eles estavam bravos comigo ou não. Eu já sabia. Quando a mãe olhava assim, eu já vou ficar quietinho aqui, porque a mãe não está gostando. É a mesma coisa com o nosso Deus. As pessoas sabem se você está no centro da vontade. Cada um que está aqui sabe se você tem sido obediente. Não estou dizendo perfeito, porque aqui não tem ninguém perfeito. O que eu estou dizendo é se você está no centro da vontade do Senhor. Se você está cumprindo o seu dever diante do Senhor, porque é isso que Ele requer de mim, é isso que Ele requer de cada um, para que a providência venha acontecer. Ele quer que você fique no centro da vontade dEle. Não é no centro da nossa vontade, não. É saber o que Ele quer para cada um de nós. Está no centro. Está fazendo a vontade do Senhor. Então é no deserto que muitos às vezes repudiam a voz de Deus, escolhendo o caminho largo e de facilidades. Mas o nosso Deus nos mostra que devemos entrar pela porta estreita e caminho estreito que nos conduz à salvação. Nós precisamos entender o caminho é estreito, o caminho, e não ficou largo. Então o deserto é lugar que nós iremos crescer. É no deserto. É no deserto que você vai amadurecer. É no deserto que você vai entender. É no deserto que a Bíblia diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar-se em Israel. Esse era o nosso Senhor. Ele ficou 30 anos para se manifestar. Ele ficou aguardando, meus irmãos. Ei, eu quero que você entenda que esse foi o nosso Jesus Cristo. Deus nos levará para o deserto para que possamos não só crescer fisicamente, como também espiritualmente. Nós crescemos, vamos crescer. É necessário crescer. Eu fico admirado, as pessoas às vezes não conseguem crescer. Não conseguem. As pessoas têm dificuldades, anos e anos na igreja, e não conseguem crescer. Está do mesmo jeito. Precisa de ajuda a todo instante. É necessário crescer. Assim como a gente cresce fisicamente, é necessário crescer espiritualmente e confiar na providência dEle. Acreditar que Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele nos levará, meus irmãos, para crescer em espírito. E então é necessário alimentar-se regularmente da sua palavra. Fica admirado de ver crente só no Salmos 91. 30 anos na igreja, no Salmos 91. É muito ruim isso, ver. A Bíblia só tem os Salmos 91? Será que só tem os Salmos 91? Não podemos viver assim. Precisamos crescer. Ah, pastor, mas eu sei em decor. Eu não sei em decor os Salmos 91. E tem gente que sabe decor e vive todo dia. Vai, antes de dormir, vamos ler o Salmo 91 para dormir. Mas não tem outras mensagens para ler? Tem tanto lugar da Bíblia para ler. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ter esse entendimento do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, amadurecer com Deus, amadurecer com o nosso Senhor. E quando o povo estava lá no deserto, Deus o alimentou com maná e Ele permitiu que Israel tivesse fome para alimentar. Deus permite.
Deus permite, meus irmãos, às vezes, que eu e você passe por situações para que nós venhamos relembrar dele, para que nós venhamos relembrar do Senhor. Ei, sendo esta uma forma de sustento mais importante, que era a comida para este povo, meus irmãos, esse povo que Deus permitiu a ter fome e ele nutriu as necessidades também espirituais desse povo. Deus, ele é fiel, ele quer te entregar também a necessidade espiritual, que nós venhamos crescer e nós venhamos entender a vontade, qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a vontade do Senhor para conosco. Nós precisamos aprender isso, precisamos entender aquilo que eu estou fazendo hoje. Estou no centro da vontade de Deus? Será que Deus tem se alegrado comigo? Será que Deus está contente comigo? Ou Deus está triste? Quem quer deixar Deus triste? Quem quer deixar Deus triste? Será que a gente não está deixando? Talvez nem conseguimos saber. Estamos deixando Ele triste? Aparentemente parece que não. Não, Deus eu não quero deixar triste. Será que as minhas atitudes não têm deixado Deus triste? Será que aquilo que eu tenho feito no meu dia a dia não tenho deixado Deus triste, meus irmãos? Então, nosso crescimento espiritual, ele pode ser medido à maneira de como nós tornamos parecido com Cristo. Nós precisamos parecer com Cristo, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. E lá no deserto, quando Cristo foi tentado, ele resistiu o diabo, apoiado em quem? Em que Jesus era apoiado quando ele resistiu o diabo? De que jeito? De que jeito? De que jeito? Bíblia. O diabo usava a Bíblia contra Jesus. E Jesus respondia de que jeito? Com a Bíblia. É assim que funciona. Se você não valoriza a Bíblia, nós não vamos conseguir vencer o nosso adversário. Para vencer o adversário, é somente com a espada do Senhor. É somente com as Escrituras do nosso Senhor. Cristo, ele foi tentado em todos os aspectos da sua vida, mas ele venceu as tentações através do jejum e também através do alimento que foi a palavra de Deus. Se você não se alimenta, quem aqui já almoçou hoje? Poucas pessoas estão no jejum ainda, hein? As que estão abençoadas, irmãos. Quando vocês entregarem esse jejum, entreguem meu favor também. Tá um monte de gente no jejum, hein? Meu Deus do céu, que benção. Quando você for entregar, não esquece do pastor Fernando, tá bem? Não esquece. Assim como a gente precisa da comida para sustentar a parte física, nós precisamos do alimento espiritual para sustentar a nossa alma, para saciar a nossa alma. Diante do Senhor, nós venceremos através da palavra do Senhor. Então, no deserto é lugar do que também? De preparação. Soldado valente vai se preparar. Por vezes, Deus às vezes nos colocará no deserto para que venhamos nos preparar. E como Ele consegue, né? Como Ele consegue nos preparar, como Ele consegue nos moldar, irmãos. Pastor, preparar para quê, pastor? Você deve estar se perguntando, preparar para a providência. A providência está logo ali na frente e Ele precisa nos preparar, meus irmãos, para que eu e você alcance a providência. Ele responde a todos nós em Mateus 3:2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, está próximo a providência do alto, a providência que vem de cima. Por isso que nós devemos estar constantemente o quê? Preparados.
Sabe o que mais a igreja necessita? A cura, o milagre, uma porta de emprego aberta. Ei, o que mais que a igreja precisa? É isso? Não. O que a igreja mais precisa é da sua presença. É da presença do Senhor. É da presença do Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, deserto é lugar de descanso. Em determinadas vezes Deus nos levará ao deserto para que venhamos a descansar. Porque no deserto nós teremos desafios. E soldado cansa, soldado precisa descansar, soldado não consegue, irmãos, ficar dia e noite, não. Ele precisa descansar e lá nós teremos descanso, lá nós teremos água, lá nós teremos pão, lá nós seremos consolados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o deserto. É o deserto que eu e você precisa, necessita. Deserto é lugar de provação. Deserto não é lugar de você reclamar. Não. Fuja disso. Fuja. Tem hora que eu fico olhando as pessoas reclamar, murmurar. Fuja. Desaparece. Quem aqui conhece algum murmurador? Quem conhece? Meu irmão, desvia dele. Olha, fala para Deus, Deus, eu quero desviar desse murmurador, não quero saber dele não. Desvia dele. Fala assim, irmão, não dá certo não. Eu quero só ter um coração grato diante de Deus. Eu quero ter um coração leve diante do Senhor. O que você precisa entender é que a aprovação é temporária. No deserto Deus te convida, tanto eu e você, para resistir, porque isso passa, meus irmãos. No deserto Jesus convida, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Ele diz ainda, tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. Assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e a minha carga é leve. Você quer carregar a carga sozinho ou quer que Jesus carrega por você? Se Ele carregar para você, será leve. Para de carregar essa carga. O jugo do Senhor é bom, meus irmãos. A carga do Senhor, ela é leve. Aproveite a oportunidade, lembre-se que o mesmo Deus que conduziu o povo de Israel ao deserto para receber a liberdade, é também o Deus que por vezes tem nos colocado também no deserto. Deus nos coloca, Ele vai nos colocando. Ele coloca às vezes em situações para que eu e você dependa dEle. Tem momentos que nem vai adiantar você procurar o seu pastor. Tem momentos que nem vai adiantar você procurar a sua esposa. Tem momentos que nem adianta você contar para o seu marido. Meu marido, vem aqui, eu quero contar tal coisa para você. Não vai adiantar. Nem para o seu filho. Tem momentos que nós precisamos contar para ele. Tem momentos que nós devemos confiar nele. Tem momentos que é só Ele para sentir a nossa dor. Só Ele para te entender. Só Ele para te consolar. Então lembre-se que o mesmo Deus que levou aquele povo no deserto, Ele também te carrega sobre os seus braços. Ele tem uma carga leve. Então não para de castigar. Ele não vai te castigar, Ele não vai te punir. Mas Ele quer que eu e você seja dependente dEle. Nós só seremos punidos se nós não andar conforme o querer dEle. Se nós não andar conforme a vontade dEle. No deserto, eu e você é filho de Deus. Nós somos escolhidos por Ele.
nós somos amados por Ele. A essência de Cristo gera fontes de águas vivas que jorravam em nosso interior. É no deserto que nós precisamos ser semelhante a Cristo Jesus. Que Deus abençoe.